Vamos dar sequência ao nosso curso de eletromagnetismo e agora, para encerrar a aula 4, né, nós falaremos sobre o eletreto cilíndrico. Ok? E o que é o eletreto? Eletretos são materiais dielétricos, né, com uma polarização constante e permanente. É como se fosse... É o análogo do ímã, né? O ímã não tem uma polarização magnética permanente, então é a mesma coisa aqui. Eu vou ter uma polarização, né? Aquele alinhamento de polos, só que ela é permanente, né? Então, se esse cilindro aqui ele é um eletreto, ele vai ter uma polarização aqui permanente. Ou seja, não precisa de campo elétrico nenhum, assim como o ímã não precisa de campo magnético para ele ficar eletrizado. O eletreto não precisa de campo elétrico para ficar polarizado. Isto é um dielétrico de polarização uniforme. Então, eu vou considerar que a polarização dele, né, vai ter uma orientação, como no ímã, né, também. Ou seja, os dipolos vão ter uma orientação. E vamos supor num problema em que a orientação está aqui, né, na direção do eixo do cilindro. Ou seja, a polarização é uma polarização PZ, onde esse P é uma constante, né? Isso na ausência de um campo externo. Eu quero saber qual o campo elétrico que esse eletreto gera. Então, a origem a gente colocou no centro dele, o raio dele é R, e a gente colocou aqui L para cima e L para baixo, ou seja, a altura dele é 2L. Então, a gente sabe que quando eu tenho um disco, né? A gente sabe que quando a gente tem um disco, o campo elétrico gerado por esse disco, a gente vai precisar disso daqui a pouco, né? Então, se eu tenho aqui um ponto aqui no eixo Z, né? O campo elétrico aqui gerado por esse disco carregado, né? Então, você tem um disco que tem uma certa densidade superficial de carga. A gente viu que o campo elétrico desse disco, voltando aos anteriores, você vai ver que ele é o quê? Menos 2π sigma, densidade de carga do disco, vezes Z sobre raiz do raio do disco ao quadrado, mais Z ao quadrado, que é essa distância aqui é Z, e o raio do disco é R. Então, se voltar em aulas anteriores, você vai ver que isso aqui dá, e aqui o sinal, né, SGN de Z. Esse SGN, ele é mais 1 quando Z é positivo e é menos 1 quando Z é negativo. Isso aqui tudo vezes Z chapéu. Ok? Então é isso que nós temos aí. Agora, quem é essa densidade aqui, né? Vamos ver quem é a densidade, fazer o cálculo da densidade volumétrica de carga ligada. Então, nós já vimos anteriormente que a densidade volumétrica de carga de polarização, ou seja, de carga ligada, é menos o gradiente da polarização. Nesse caso vai ser menos o gradiente. A polarização quem é? É PZ, ou seja, ela é constante, né? Então a derivada, aí isso aqui vai dar menos derivada de P com relação a Z, como P é uma constante, isso vai dar 0. E a gente tem, então, a densidade de carga de polarização é 0. Não tem carga de polarização no meio do eletreto, né, cilíndrico. Mas tem densidade superficial aqui, D, né, faltou um D aqui. Mas tem densidade superficial
de carga ligada e a densidade superficial de carga ligada, né, o sigma P, ela é igual a N escalar P. No caso, eu posso fazer na superfície lateral, né? Na superfície lateral, eu teria N, seria esse aqui, né? E o P, ele é aqui na direção Z. Então, esse produto escalar daria 0, né? Em compensação, aqui, né? Se eu colocar o N aqui, não tem esse problema, porque o N e o P estão na mesma direção. Então, só me interessa o caso em que o versor normal é P, porque em qualquer outro caso, o produto escalar vai dar 0. E aí eu vou ter, então, se na superfície lateral dá 0, né? Porque o versor normal, ele é perpendicular a P. E aqui eu tenho escalar PZ, isso vai ser igual a P, né? E aí vai depender também se está na face de cima ou na de baixo, né? Porque na de baixo, o versor normal, ele está para baixo. Então vai ser menos Z. Então, na verdade, aqui vai ser igual mais ou menos, né? Mais ou menos P, dependendo se é em cima ou se é embaixo, né? Então eu vou ter que aqui vai ser descarga de polarização, né? E aqui embaixo vai ser menos aqui, né? Vai ser negativo embaixo. Então você tem que a densidade de polarização aqui é mais P, e a densidade superficial de polarização, de carga ligada, né, é menos a polarização. Então eu tenho dois discos, né? Se eu quiser calcular o campo elétrico numa posição qualquer, ao longo do eixo Z, o que vai dar? Então eu vou ter essa fórmula aqui, né? Vamos fazer lá, ok? Só que aqui tem duas situações, né? A primeira situação é quando eu estou na região fora do... Eu pego um ponto fora do cilindro, né? Então tá aqui o cilindro. Eu estou pegando um ponto aqui ou aqui, né? Ou seja, o módulo de Z é maior do que ou igual a L, né? Que a origem é aqui. Então, o módulo de Z é maior do que igual a L. Nesse caso, o que a gente vai ter? Se o Z for positivo, então eu vou ter que Z menos L é maior do que ou igual a 0, né? E se ele for negativo, eu vou ter que menos Z, né? Maior do que ou igual a L. Então eu tenho que passo isso aqui para o outro lado. Então eu vou ter que Z mais L. Z mais L é maior do que ou igual a... vai passar para o outro lado, né? Então Z mais L é menor do que ou igual a 0. Então, ou seja, Z menos L é positivo, Z mais L negativo, né? Então, se eu estou nessa região, bom, primeira coisa é que eu tenho contribuição de dois discos, né?
Num dos discos, a posição do disco é exatamente Z menos L. Então aqui eu tenho que trocar tudo por Z menos L ao quadrado. E aqui Z menos L, Z chapéu. A contribuição do termo, a contribuição do outro disco, essa aí é a contribuição do disco que está para o campo elétrico no ponto Z, é a contribuição do disco que está onde? Na posição Z menos L, ou seja, do disco de cima. A contribuição do disco de baixo é a contribuição do disco Z mais L, né? Então eu tenho aqui outro disco, contribui com Z mais L. Ok, então eu posso escrever que isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui então vai dar Z menos L é positivo, né? Z bom, na verdade eu tenho que melhorar essa análise aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Na verdade eu estou fazendo duas coisas diferentes, né? Eu tenho duas regiões diferentes. Eu tenho a região para cima, né? Que é essa daqui, um ponto em cima. Né? Deixa eu escrever melhor para ficar bem claro. Tá aqui o cilindro, né? Então tem o Z positivo e o Z negativo aqui. E aí, no Z, se o Z for positivo, eu vou fazer análise separada dos dois casos. Vou deixar essa análise aqui mais para baixo. Né? Se o Z for positivo, a gente tem isso aqui. Mas se eu somar com 2L, vai ficar Z mais L aqui. E aqui vai ficar maior ou igual a 2L. E 2L é maior do que zero. Então quer dizer que isso aqui vai ser maior do que zero. Por outro lado, se ele for negativo, Z menor do que zero, eu posso subtrair aqui de menos 2L. Então vai ficar Z menos L menor do que ou igual a menos 2L. Menos 2L é negativo, então é menor do que zero. Então aqui é menor do que zero. Ou seja, sempre um é maior que zero e o outro é menor do que zero, né? Então, isso significa que onde é que ele é maior, onde é que ele é menor, né? Se eu tiver... Tanto faz, né? Se eu tiver tanto faz se eu estou aqui ou se eu estou embaixo, nessa situação aí, o que acontece é que os Z's são sempre contrários, né? Então, se um for negativo, o outro vai ser positivo. Então, tanto faz, né? Então, se aqui vai ficar mais ou menos 1, depende se o Z é positivo ou negativo, e aqui vai dar menos ou mais, sempre vai dar o contrário. Então, no final, esse termo aqui, ele sempre vai se subtrair, porque quando um for positivo, o outro vai ser negativo. Quando for negativo, o outro vai ser positivo. Então, ele some. O que sobra, então? Menos 2π sigma, Z menos L, sobre raiz de R quadrado mais Z menos L ao quadrado, e mais, né, Z mais L
sobre raiz de r quadrado mais z mais L ao quadrado z chapéu. Ok? Bom, eu posso colocar esse sigma aqui para dentro. E aí a gente lembra que esse daqui é exatamente o campo produzido pelo disco de baixo, né? E no disco de baixo a carga é negativa, né? Então esse aqui é o campo produzido pelo disco embaixo, né? Ou seja, a densidade é igual a menos P, menos a polarização. E aqui, ou polarização, né? E o outro, isso aqui é produzido, como a gente já explicou, é o campo, né? Produzido, campo produzido pelo disco de cima. Logo, o sigma dele é mais P. Então, a gente tem que isso aqui... O que é isso aqui? Eu tenho Z então aqui vai ser P, aqui vai ser menos P, de tal maneira que eu posso trocar esse sinal, né? Fazer aqui menos e aqui mais. Ok? Aí o que muda e aí se eu posso tirar esse P em evidência, né? Jogar esse P para fora. Isso aqui é a polarização. Então posso escrever que o EZ vai ser Z mais L sobre raiz de R quadrado mais Z mais L ao quadrado, né, raiz aqui, menos Z menos L sobre raiz de R quadrado mais Z menos L ao quadrado, e isso daqui vezes a polarização P. Ok? Então é isso que nós temos. Certo, mas e o que vai acontecer se eu pegar o Z na região dentro do cilindro, né? Então vamos tentar fazer essa análise aqui. Então, outra coisa que a gente poderia analisar era dentro do cilindro, né? Então agora eu posso pegar, lembra que a origem está aqui, então dentro do cilindro eu posso ter o Z aqui em cima, positivo, eu posso ter o Z aqui dentro do cilindro mais, né, mais negativo, ou seja, entre a base de baixo e o centro. Então, nesse caso, o módulo de Z é menor do que ou igual a L, né? E aí, se o Z for positivo, vai dar, a análise é toda igual, ó, só vai trocar esses sinais aqui, né? Só que aqui, se eu somo
com 2L, vai ficar o quê? Vai ficar Z mais L menor do que ou igual 2L, né? Se soma com 2L. Só que o 2L é positivo, né? Então, aí não vai funcionar, né? Ok? Na verdade, o que eu poderia fazer aqui era fazer o contrário, né? Somar com... poderia... O que eu poderia fazer aqui? Bom, se eu tenho... Se eu somasse, simplesmente deixasse como estava, né? Aqui é Z é menor do que ou igual a L, porque como é positivo, ele é isso aqui, né? Ou seja, esse caso aqui. Só que nesse caso, eu quero descobrir o que acontece quando eu somo com L, né? Então, se eu somo com L, que a gente já viu, né? É menor do que ou igual a 2L. Só que nesse caso aí, o Z ele é menor do que L, né? O Z é menor do que L, tá aqui, ó. Então, se eu faço Z mais L, se eu faço o que... deixa eu voltar para a análise aqui só para eu ver uma coisa. Aqui é Z maior do que L, né? Ou seja, está fora. O módulo de Z é maior do que L. Então, Z menos L é maior do que 2. Os dois são positivos, né? E aqui os dois são negativos. Ok. Tranquilo. Só que... né? Então, aí, ou seja, em qualquer situação, quando um é positivo, o outro é... Quando eu estou num certo Z, se um é positivo, outro é positivo. Se um é negativo, é negativo, né? Que é o que a gente fez, na verdade, que está errado, né? Ok, é porque aqui tá... deixa eu fazer de novo aqui, né? Então isso aqui pra gente era... Essa polarização aqui para esse era P. E para esse daqui era menos P. Então aqui era mais P. Então fiz errado aqui, desculpa. Então aqui na verdade era P. Aqui era menos P. E aí, na verdade, eles estão... Sempre eles têm o mesmo sinal, né? Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Que foi só se encontrar, na verdade, né? Então... se aqui for mais ou menos... aqui vai ser mais ou menos, dependendo do valor do Z, né? Se o Z for positivo, ele é mais. Se o Z for negativo, ele é menos. Ok? Vamos supor que o Z é positivo, só para facilitar o cálculo. Então aqui seria mais, e aqui seria mais, né? E aí, como ele se subtrai, dá zero, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, vou refazer tudo aqui. Isso aqui já é a explicação disso aqui, né? Aqui é o campo produzido em cima, por isso que ele dá positivo aqui. E esse de baixo, que é negativo, como a gente já viu,
Por isso que dá origem a isso aqui. Ok. E agora tá tudo certo. Então aqui tá certo, né? Que a gente estava falando. Ele é negativo. Mas se eu faço Z mais L, agora troca o sinal, né? Agora ele fica positivo. Já troca. E aqui, se eu faço Z mais L, se o Z é negativo, ele continua dando positivo porque o Z é maior. Mas se eu faço Z menos L, aí os dois são negativos. E aí vai dar negativo também. Então aqui ele já troca, né, os sinais. Então se um é positivo, o outro é negativo. Então, entre essa fórmula aqui exatamente a mesma, não vai mudar. Desculpa aí, fiz a análise errada aqui, né? Mas tudo bem, já corrigi. E aí, eu vou considerar o caso Z positivo, só para simplificar. Então, no caso Z positivo, o que a gente teria? Então, quando um der com um sinal, o outro dá com um sinal contrário, né? Então, por exemplo, se esse aqui der positivo, esse daqui vai dar negativo. Sempre vai dar com sinal contrário, né? Ok? Então vai dar a mesma coisa que deu antes, só que vai aparecer aí esse fator aí, né? Menos 2, né? Então a gente tem lá o resultado parecido, né? Só que com o fator menos 2, certo? Então a diferença é que vai dar essa mesma coisa aqui. Faltou o 2π aqui, né? Eu simplesmente engoli o 2π aqui. Então aqui na verdade é 2πp. 2πp. E o outro vai dar a mesma coisa, né? E aí a gente tem eu tenho que colocar aqui um menos 2, né? O que vai acontecer se eu tiver bem nas superfícies, né? Se eu tiver bem nas superfícies, nas tampas, né? Nas superfícies lá, nas tampas do eletreto, né? Ou seja, lá nas bases, né? Em Z tendendo a L, ou seja, nas bases, a gente vai ter, fácil de ver que o EZ vai ser 2π P, aqui 2L, raiz de R quadrado mais 4L quadrado, né? Se eu faço aí o Z tendendo a L, né? E é Z, né? Isso aqui pro P, pro Z, para aquele caso. Ou seja, isso daqui era o campo fora, né? Então eu vou pegar o campo fora, faço Z para 0 e ele dá esse valor. Mas se eu pego o campo vindo de dentro, né? Então eu vou colocar aqui
vindo de fora, a gente tem isso aqui. Vindo de dentro, a gente tem menos 2 mais 2L sobre raiz de R quadrado mais 4L quadrado. Ou seja, a gente tem uma descontinuidade através da superfície, né? Então, se eu pegar uma daquelas superfícies, a gente vê que a polarização ela é descontínua. Ou seja, ou melhor, o campo elétrico, né? O campo elétrico é descontínuo através das superfícies, das bases do cilindro. Isso é óbvio, né? A gente viu que o campo elétrico, como tem carga de polarização na superfície, obviamente o campo elétrico dentro ele é diferente do campo elétrico fora, né? Então, quando eu atravesso a superfície de dentro para fora, imediatamente acima do cilindro ou imediatamente dentro do cilindro, né? Ou na base de baixo, imediatamente dentro ou imediatamente fora, os campos elétricos são diferentes, eles possuem uma descontinuidade. E é isso, com isso a gente encerra o capítulo 4, né? A aula 4. No próximo vídeo a gente já vai entrar em magnetostática.